Fala contador, fala contadora, fala contabilistas do meu Brasil. Você também é estudante de contabilidade, você que está iniciando seu escritório, você que já tem um escritório estabelecido. Meu nome é André Carvalho. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Eu sou contador, já venho gravando vídeos há muito tempo aqui para vocês. Sou professor também, né? Já atuei aí em algumas instituições, mas hoje não estou atuando em nenhuma instituição. Estou exclusivamente aqui no YouTube com você fazendo aqui, trazendo esses debates, né? Eu sou contador da Carvalho Assessoria Contábil Empresarial, né? Nós temos um trabalho hoje aí focado em atendimento especializado para alguns tipos de nicho de mercado e também aquelas empresas mais generalistas, tá? Então, se você já quiser seguir o nosso trabalho também, entra aqui, tá aparecendo aqui na tela, né? O nosso Instagram, @seucontador. Nesse QR Code que está aparecendo na tela, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, que a gente manda todos esses materiais que vocês veem aqui na aula, a gente manda também lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, já se liga aí, já entra lá no grupo, participa, porque tem vários profissionais lá, pessoal. E você pode também trocar ideia, debater, porque esse é o nosso intuito, né? É criar conteúdo relevante realmente. É conteúdo prático, pessoal, não é explanação somente. A gente vem, fala e mostra na prática também. A gente tem várias aulas ao vivo lá também, que a gente gravou, fez live. A gente sempre está fazendo live aqui, pelo menos 2 vezes por mês tem live aqui sobre temas específicos. Então, o nosso canal é justamente para isso, para trazer conhecimento para vocês, né? Então, por isso que eu já peço que você siga aí o nosso Instagram, siga o nosso TikTok, que a gente sempre está gerando também aquele chamado Pílulas de Conhecimento, que são vídeos de 30 a 60 segundos no máximo, falando sobre algum tema específico, tá? Então tá aqui nossas redes sociais, Instagram, TikTok, e já se inscreve no canal, tá? Se inscreve, deixa o teu like, compartilha, porque dessa forma você ajuda muito o nosso trabalho, tá? E olha só, logo logo vai ter a área de membros, né? Vai ter a área de membros aqui do nosso canal, que nós vamos fazer vídeos e conteúdos específicos para o pessoal que estiver lá na área de membros. Então já fica ligado também, né, que logo logo a gente já vai ter nossa área de membros aqui. E faça também, assim como tá aparecendo aqui na tela para vocês, assim como o Jefferson, ó, tá? Por isso que é importante você vir aqui nos comentários e deixar o teu comentário, a tua sugestão, o teu debate. Olha só o que o Jefferson comentou, ó. Eu quero fazer uma solicitação que faça um vídeo sobre contabilidade e obrigações acessórias para representantes comerciais. Então, Jefferson, hoje esse vídeo é dedicado especialmente para você, nosso inscrito aqui do canal, tá lá no nosso grupo, tá lá no Instagram, tá acompanhando o nosso conteúdo e você também pode requisitar lá, né? Pode requisitar, como eu já fiz de várias pessoas, né? Várias pessoas requisitaram vídeos específicos, a gente foi lá e gravou. Então faça como o Jefferson aí, né? Peça o seu vídeo que a gente vai estar aqui gravando para você, tá bom? Então logo depois da vinheta, vamos lá hoje para o nosso material que está muito legal. A gente vai falar sobre alguns tópicos importantes e logo depois a gente também vai fazer mais ou menos ali uma estimativa, né, de cálculo de como que a gente pode encontrar ali o melhor regime tributário para uma empresa, e especificamente hoje falando sobre representação comercial, tá bom? Vamos lá, depois da vinheta, vamos para a nossa aula de hoje. Fala pessoal, estamos de volta aqui agora com a minha tela do computador compartilhada com vocês. E o que eu quero mostrar para vocês hoje, tá? Eu quero mostrar um mapa mental, né, que nós fizemos aqui, elaboramos com foco na questão da representação comercial, né? Porque como eu disse para vocês, a gente sempre gosta de trabalhar nessas duas frentes, né? Com uma explanação, mas também com algum material que forneça depois um ponto de partida para vocês, porque às vezes a gente fica só falando, sem ter algo para você visualizar, para você olhar, você muitas vezes não consegue fixar esse conhecimento, né? Então, olha só, eu trouxe aqui, vou até fechar aqui esses pontos, para vocês não se ficarem olhando para cá por enquanto, tá? Quero que vocês foquem ponto a ponto, tá bom? Para focar ponto a ponto. Então, o primeiro ponto aqui, tá? Deixa eu fechar todos, que aí a gente vai focando ponto a ponto e assim a gente consegue ter uma assimilação melhor do conteúdo. Então, pessoal, ó,
Fluxo contábil representante comercial, tá? Você quer um fluxo contábil para uma empresa que você vai abrir de um representante comercial. André, chegou aqui um representante comercial na minha empresa, ele quer abrir um CNPJ, o que eu tenho que fazer? Aqui nesse vídeo, você vai conseguir ver tudo que você precisa fazer para entregar o CNPJ para esse representante. Primeiro ponto, pessoal, do fluxo contábil. Abertura de CNPJ com atividade de representação comercial. O KNAI que nós vamos utilizar aqui no nosso exemplo, tá? É o KNAI 4619200, que quer dizer o quê? Representação comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, né? Então aqui, beleza, a natureza jurídica, ela pode ser tanto limitada como empresário individual, tá? Outra coisa que nós podemos adicionar ao fluxo é o quê? Licenças de funcionamento, tá? Licenças de funcionamento. Pessoal, muito cuidado, tá? Muito cuidado no momento que você for constituir o CNPJ do teu cliente. Já olha na legislação municipal, né, estadual, verifica quais são os pontos necessários para que ele consiga, por exemplo, tirar os alvarás, as licenças. A gente sabe que representação comercial, geralmente, o sócio ali, a empresa necessita apenas de uma sala comercial ou então muitas vezes de um endereço comercial. Muitas vezes pode ser que o Estado e o município aceitem que essa atividade seja exercida até na casa do próprio cliente, do próprio contribuinte, né? do próprio empresário. Você precisa verificar se é aceito. Muitas vezes esses representantes comerciais, olha só a profundidade de detalhes que a gente está chegando, moram em condomínio. Aí já precisa olhar o regulamento do condomínio. Será que o condomínio aceita que constituam CNPJs ali naquele condomínio? Então, é uma série de coisas. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto é você abrir o CNPJ, constituir o CNPJ, né? Aqui a gente já matou. Vamos para o segundo ponto, então. Enquadramento tributário, né? Muito importante também, logo no início da abertura do CNPJ, você verificar a questão do enquadramento tributário da empresa, tá? Não deixar para posterior. Já no momento da constituição, já analisa isso junto com o teu cliente, junto com o empresário, para que vocês consigam chegar num denominador comum. Qual é o foco no enquadramento tributário? Pagamento de menos impostos. Qual é o regime tributário melhor para o nosso cliente, né? No nosso exemplo, vamos utilizar o Simples Nacional. Tá? O Simples Nacional. Dessa forma, ele vai ser tributado no anexo 5, caso ele não consiga se encaixar no fator R, tá? Você ainda tem dúvidas sobre o fator R? Eu vou deixar um card aqui para você aqui em cima, ó. Clica aqui que eu explico em 15 minutos, tá? Explico em 15 minutos o que é o fator R. Então, clica aqui no card que está aparecendo agora para você assistir também esse vídeo sobre o fator R, tá? Então, se ele conseguir tributar pelo fator R, ele vai para o anexo 3 do Simples Nacional, tá? Lucro presumido compensa, aí a gente precisa fazer o quê? Cálculo, tá? Colocar na ponta do lápis e levar esse cálculo para o cliente. Lucro presumido compensa, a gente vai ver, logo depois dessa explicação aqui, a gente vai ver uma planilha de planejamento tributário explicando uma estimativa de faturamento e como que a gente pode apresentar isso para o cliente de uma forma didática, para que ele entenda porque é melhor ele tributar por um certo regime e não por outro, tá? Então, já verificamos esse segundo ponto. Vamos agora para o terceiro ponto, tá? O estudo tributário para redução de alíquotas dos impostos. Esse é o terceiro ponto, pessoal. Tá? A gente está fazendo passo a passo. Abertura do CNPJ, enquadramento e agora um estudo tributário levando em consideração o quê? Levantamento de estimativas de faturamento. Quanto que esse meu cliente estima faturar nos próximos meses, né? André, é muito difícil fazer isso porque ele é comissão, mas só que faça uma estimativa, pessoal. A gente segue uma tendência, né? Por exemplo, se ele faturou o primeiro mês ali 5, 6, 7, 8 mil reais de comissão, vamos colocar uma média que ele mantém ali nessa casa, entre 5 e 8 mil. A gente consegue ter pelo menos o quê? Uma estimativa para verificar se ele vai seguir essa tendência, né? Levantar se a empresa terá funcionários, isso é muito importante também. Ele vai atuar como representante comercial sozinho, ele vai ter funcionários que vão trabalhar com ele, né? Você precisa levantar essas informações. E montar os cenários específicos, né? Cenários tributários para a escolha do melhor regime.
E aqui nos cenários, a gente vai ter lá lucro presumido, lucro real, simples nacional. Geralmente, o lucro real, se não for um faturamento muito maior nesse início, a gente sabe que o lucro real ele exige uma certa estruturação. Isso não quer dizer que não possa optar, tá? Qualquer empresa, seja ela pequena ou grande, gigante, ela está apta a optar pelo lucro real, mas você precisa ter um entendimento de que será que nesse primeiro momento compensa eu entrar no lucro real, ter uma série, né? Ter uma série de obrigatoriedades ali que muitas vezes para o empresário encarecem o honorário contábil, né? Porque a gente sabe, você que é empresário e que está nos assistindo, tá? Você que é empresário e está nos assistindo, dentro da contabilidade existem níveis, tá? Que a gente cobra de honorários dependendo do regime tributário da empresa. Simples nacional é um valor, lucro presumido é um valor, lucro real é outro valor. Então, se você é empresário e quer optar pelo lucro real, entenda também que a contabilidade vai ter que cobrar um valor compatível ao teu regime tributário. Por quê? Porque demanda mais trabalho, pessoal. E é assim, a gente cobra sempre os honorários pela demanda de trabalho que a gente tem pelaquela empresa. Então, você que é empresário do ramo de representação comercial, entenda isso também, tá? Muitas vezes não compensa para você colocar no lucro real logo de cara, né? Nem pela questão tributária, mas é pela questão de que você vai ter um custo muito maior, tá? Até para se adequar, para fazer as coisas ali, porque o lucro real realmente é vamos dizer assim, ele tem tem que ter um certo encaixe ali, né, de contabilidade e cliente. Tem que estar tudo muito certo, muito dentro das quatro linhas, tudo bem certinho, porque senão não consegue fazer o fechamento. Porque o lucro real, como o próprio nome diz, ele é tributado imposto de renda e CSLL em cima do lucro, mas só que existem outras variáveis também, que muitas vezes pode não compensar, tá? Então, beleza. Quarto ponto, realizar o lançamento de abertura do balanço. Uma coisa que muita gente acaba negligenciando, tá, pessoal? É o balanço da empresa. Por isso que você já tem que cobrar um honorário equivalente ao balanço patrimonial também, demonstrar qual é a importância disso para o teu cliente. Por isso que dia 10 de junho agora nós vamos começar a primeira turma do intensivão fechamento de balanço patrimonial para as PMEs, pequenas e médias empresas, porque isso dá um reflexo gigantesco na economia tributária do cliente, tá? Então a realização do lançamento da abertura do balanço é importante e o segmento desse fechamento de balanço. Aí entra outro ponto também que eu quero falar para vocês, tá? Você contador, tá? Você tem que cobrar já um honorário embutindo esse serviço de balanço patrimonial para o teu cliente, explicando para ele, ó, com o fechamento do balanço eu vou conseguir te cobrar isso aqui, né? Porque eu vou te dar uma economia tributária muito grande lá na frente. Por que essa economia tributária vai vir? Porque dentro das PMEs, das empresas MEs e EPPs, a gente consegue distribuir o lucro, tá? Que a gente apura na contabilidade como isento de imposto de renda para os sócios. Então isso é uma economia tributária gigantesca. Imagina você conseguir chegar no final de trimestres, semestres, final do ano e conseguir fazer uma distribuição de lucro isento de imposto de renda, que você pode declarar no seu imposto de renda, um dinheiro limpo, um dinheiro legal que está ali, que você está declarando e está tudo bacaninha, né? Então você precisa também colocar isso na ponta do lápis para o teu cliente, tá? E aí voltando aqui, no nosso exemplo, a gente vai colocar aqui que, por exemplo, esse cliente abriu a empresa, constituiu o CNPJ com um capital de 50 mil. Então, o lançamento inicial debita banco, né? 50 mil, se ele integralizou a totalidade do dinheiro. E credita capital social 50 mil. É o primeiro lançamento do balanço patrimonial dessa empresa, tá? E o quinto e último ponto aqui são as obrigações acessórias, né? Foi isso que o nosso amigo questionou, né? Quais são as obrigações acessórias do cliente de representação comercial? Se ele for do Simples Nacional, que é o nosso caso aqui, nós temos obrigações acessórias mensais, tá? Que é o DAS do Simples Nacional, você precisa enviar ali o PGDAS, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui como é que faz isso, como é que entra no PGDAS. Você tem a FD Reinf, né? Caso haja ali retenções na fonte, né? Você precisa enviar a FD Reinf. Existe também a DCTF Web, né? Que está substituindo a GFIP, né? Então, mesmo que você não tiver movimento,
você precisa entregar, pelo menos o primeiro mês de constituição do CNPJ precisa ser entregue. Então é a FD Reinf. E nós temos também os lançamentos contábeis mensais, né? Como a gente colocou ali como obrigações que precisam ser feitas mensalmente. Tá? E nós temos as anuais também, que nesse caso aqui é a DEFIS, que é a Declaração Econômica Financeira das Empresas do Simples Nacional, tá? Então, pessoal, esse é o mapa mental, tá? Mostrando aqui qual é o fluxo contábil desde a abertura do CNPJ até o quinto ponto aqui, tá? Que é as obrigações acessórias. Então, você pode ver que são pouquíssimas obrigações acessórias, né? No lucro presumido, no lucro real, também não vão ser tantas obrigações acessórias, mas aí você já está obrigado a ECD, Escrituração Contábil Digital, ECF, né? Escrituração Contábil Fiscal, você já está obrigado a FD Contribuições, você já está obrigado ao SPED Fiscal, então já aumenta consideravelmente a questão de obrigatoriedades, tá? Então por isso que a gente fala, quer optar pelo lucro real, lucro presumido, tenha em mente que também você vai pagar um honorário correspondente àquilo ali, tá? Então, deixa eu apresentar para vocês aqui agora, tá? Deixa eu apresentar para vocês aqui agora. Eu vou abrir aqui no meu computador o ECAC. Para quem não conhece ainda, não tem familiaridade, né? Não tá muito familiar com essas questões, tá? Deixa eu compartilhar com vocês. Tá aparecendo aí na tela para vocês o ECAC, portal do ECAC. Você vai entrar aqui no portal do ECAC, entrar com o certificado digital do cliente, para você acessar o PGDAIS, que é uma das principais obrigações, tá, das empresas do Simples Nacional, né? Então eu vou acessar aqui com o certificado digital do meu escritório. Deixa eu ver aqui, não tá aparecendo. Eu vou acessar com esse daqui, só para a gente ter uma ideia de como que a gente caracteriza, tá? Você vai entrar aqui no ECAC, vai vir aqui, ó, Simples Nacional, PGDAIS. É por aqui que você vai enviar mensalmente o faturamento do cliente para a Receita Federal, tá? Você vai vir aqui em Declaração Mensal, Declarar, vai colocar aqui o mês que você quer declarar, tá? Eu estou colocando aqui mês de junho de 2023. Vai colocar o valor, tá? Vou colocar aqui R$1, é só efeito de exemplo, tá? Beleza, salvar. Aí aqui que está o grande lance, ó. Se ele é qual é a atividade desse cliente? É prestação de serviço. Então eu vou procurar aqui, não é revenda, não é venda, não é venda, não é locação, é prestação de serviços, exceto para o exterior. Então eu clico aqui, ó. Vai abrir uma série de opções. E aqui vem o grande momento para vocês, tá? Ele está sujeito ao fator R? Eu fiz o cálculo lá e identifiquei que sim, ele está sujeito ao fator R. Então, eu sei que ele está sujeito ao fator R, eu preciso verificar o restante do que está dizendo aqui, ó. Sem retenção, não tem retenção de ISS. Com ISS devido a outros municípios. Então não é esse, porque o ISS é devido ao município do estabelecimento. Então eu venho para cá, para o segundo, ó. Sujeito ao fator R sem retenção substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio município. Ok. Isso aqui é caso ele seja sujeito ao fator R, que aí ele vai tributar pelo anexo 3. Caso ele não seja pelo fator R, aí você vem aqui, ó, não sujeito ao fator R e tributado pelo... Ó, não sujeito ao fator R, tá? Aqui, ó. Não sujeito ao fator R e tributado pelo anexo 3. Nesse caso aqui, representação comercial, ele está sujeito ao fator R, tá? Então, você não tem como escolher essas opções de não sujeito. Você já desconsidera, tá? Você já desconsidera. Ou ele vai para o anexo 5 ou anexo 3. Então, eu tenho que colocar aqui, ó. Sujeito ao fator R, sem retenção de substituição tributária e com IS devido ao próprio... Coloco aqui, ó. E vou salvar. E aqui ele vai pedir a receita, né? Ó, eu salvo.
E aqui ele vai pedir as folhas de pagamento ou prolabore do cliente, tá? Por isso que você precisa fazer um estudo tributário, porque muitas vezes compensa esse cliente fazer um prolabore para ele chegar ao total do fator R e ele pagar no anexo 3 lá que começa em 6%. No anexo 5 ele vai pagar 15,5% inicial. Então, é outra coisa que eu falo, é aquele estudo tributário que a gente tem que fazer ali passo a passo, tá? E agora, para mim demonstrar melhor ainda para vocês como é que a gente pode fazer esse... Deixa eu pegar um planejamento tributário aqui só para a gente ter uma noção do que a gente pode apresentar para esse cliente de economia tributária, tá? De economia tributária. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês, só para que vocês entendam aí. Então tá, agora que eu estou apresentando para vocês o planejamento tributário dessa empresa, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? A gente está fazendo aqui uma simulação, tá? A gente está fazendo uma simulação aqui de uma empresa constituída agora em junho de 2023 e com uma estimativa de faturamento aí para os próximos 12 meses de 78.775,59. Então, o primeiro trimestre dele ali, né? Vamos voltar aqui para a planilha. O primeiro trimestre dele vai dar ali 24.100,86. Tá, vou mudar aqui só pra gente... Então, se ele for optar pelo lucro presumido, basicamente, ó, o que ele vai ter de imposto aqui no lucro presumido, tá? Ele vai ter aqui 32% de presunção, né? Lá pela tabela do lucro presumido. Então, ele vai aplicar 15% em cima de 7.712, isso no primeiro trimestre, tá? Então, uma alíquota de 15%, ele vai ter aqui no primeiro trimestre imposto de renda de 1.156,84, imposto de renda pessoa jurídica. Uma alíquota efetiva ali de 4,80. Tá? Vai ter também a CSLL, também a presunção de 32%, vai aplicar 9% da alíquota, ele vai ter ali uma CSLL de 694,10. Trazendo aqui para COFINS, 3% da COFINS, né? Tá aqui, ó, 3% da COFINS, ele vai ter R$ 723 de imposto. ISS, 5% aqui, que é o 5% aqui no nosso município. O ISS geralmente vai de 2% até 5%, né? Ele vai ter mais 1.205 e vai ter também aqui contribuição patronal de 1.680, né? Sobre o Prolabore, coloquei um Prolabore ali de R$ 2.800 por mês. E vai ter o INSS também aqui de R$ 924, tá? Mensal. Beleza? Aqui pode ter imposto de renda também, retido na fonte, mas não vamos considerar aqui agora, até porque o intuito é mais a gente fazer ali uma amostra, né, de como, didaticamente, como que a gente pode chegar nesse número. Então, no final das contas aqui, pelo lucro presumido, ele vai ter um percentual efetivo de imposto de 27,13%. E uma carga tributária total de, né, 6.539,67, tá? Isso aqui é no lucro presumido. Ele tendo um faturamento aí, você pode ver que não é um faturamento muito alto, um faturamento de 8.500, 6, né, que são comissões, né, geralmente representante comercial trabalha com comissão. Esse é o cenário 1, tá? O cenário 2, o que a gente vai ter? Uma tributação pelo anexo 5 do Simples, né? O anexo 5 aqui, ó, ele vai fazer aqui a estimativa da receita, né, nos próximos 12 meses. Vai fazer aqui a estimativa da folha, que no caso dele é só Prolabore, não tem funcionário. Vai ter a relação aqui da folha sobre o RBT12, ó, né? Para cálculo do fator R. Ainda não tá legal aqui, né? Tá vendo que tá dando 11,84, teria que dar 28%. E aí, ele não conseguindo chegar ao fator R, o que vai acontecer? Ele vai ter que tributar pelo anexo 5. E pelo anexo 5 ele vai ter aqui uma carga efetiva de imposto. Tá aqui, ó. Ele vai ter uma carga efetiva de imposto de 3,83% mais 15,50%, né? Daria 19,33%. Que daria aqui no trimestre, né? 3.735,63.
Por que esses 3,83 aqui, né? Porque é a carga efetiva aqui, ó, do INSS, tá? É do INSS, tá bom? Que ele vai pagar nesse trimestre aí fazendo uma relação, né, sobre o faturamento, aí a gente chega nesse percentual de 3,83. Agora vamos ao anexo 3, né? Se ele fizer um malabarismo ali tributário para que ele consiga tributar pelo anexo 3, então vocês podem perceber que vai ser muito mais vantajoso. Por quê, né? Porque ele vai pagar ali, ó, uma estimativa de 1.446,05 de imposto, tá? Então ele vai ter isso aqui só do simples, né? Mais o INSS, então ele vai ter ali uma carga tributária, já com tudo, né? INSS mais o Simples Nacional, de 9,83%. Então, o que a gente consegue entender nesses cenários aqui, nesse estudo tributário? A gente consegue entender que no cenário 1, né, o ISS sobre o faturamento, ele vai ter 27,13%, mas ele vai ter aqui 6 mil de imposto. Aqui ele vai ter 19,33%, ele vai ter 4.659,63 de imposto, né, aqui pelo anexo 5, e pelo anexo 3 ele vai ter uma economia tributária, né, ele vai pagar 9,83%, ele vai ter 2.370,05 de impostos ali no trimestre. Isso aqui é no trimestre, tá? No trimestre, no trimestre, no trimestre. Aí o que a gente consegue entender com isso aqui, tá, pessoal? Que, por exemplo, se o cliente ele tem lá o representante comercial que vai abrir o CNPJ, você já tem que falar para ele, vai ter funcionário? Né? Você já tem que perguntar isso, vai ter funcionário? Não, não vai ter funcionário. Então o que precisa fazer? A gente precisa colocar um Prolabore para você, um Prolabore que dê o fator R, consiga chegar nos 28%. Né? Então eu tenho até uma planilha aqui, né, que quem acompanhou lá, quem acompanhou a aula do fator R, vai conseguir entender essa planilha, tá? Deixa eu só colocar ela aqui para vocês. Quem conseguiu acompanhar a aula, eu já indico para vocês novamente entrar aí e acompanhar, ó, essa planilha aqui. O que essa planilha mostra? Ela mostra até que ponto eu consigo me manter no fator R. Por exemplo, se eu tiver um faturamento aqui de 7.500, eu tenho que ter pelo menos uma folha que seja 28% desse faturamento aqui. Então, 7.500. Vamos colocar aqui, ó, igual 7.500 vezes 28%. Uma folha de pelo menos R$ 2.100 por mês. Aqui ele tem uma folha de 3.060, então deu um fator R de 40,81. Então tá vendo, ó, que até aqui nesse ponto ele consegue se manter, ó, até esse ponto aqui, eu vou colocar em vermelho aqui para vocês. Ó, até esse ponto aqui onde eu estou marcando de vermelho, ele consegue se manter dentro do fator R, pagando uma alíquota de 6%. Vai variando a alíquota também, tá? A tabela do Simples Nacional, ela varia, tá? Quer ver, ó? Ela vai variando lá. Então, ele consegue se manter aqui, ó, 28,30, porque se eu tiver um fator R de 28% para cima, eu consigo me mantendo dentro do anexo 3. Agora, se for para baixo, menos de 28%, aí eu vou para o anexo 5. Então, é um estudo tributário mensal, você tem que fazer, né? Porque tá vendo, ó, que ele vai acumulando tanto a folha, como as receitas dele. Tá? Ele vai acumulando os dois, tanto a folha de pagamento como o faturamento. O faturamento vai aumentando, consequentemente o fator R vai diminuindo também, né? Porque a folha ela não tem uma tendência forte de aumentar. Às vezes você começa faturando pouco, daqui a pouco você dobra o faturamento, mas a folha mantém, né? Ela mantém o mesmo, ainda mais se for um Prolabore. Então, você precisa fazer esse estudo aí mês a mês, tá? Pessoal, então é isso. Eu acho que ficou bem explicado. Nós já vamos batendo aí meia hora de vídeo, né? Pra gente não se estender muito, mas a aula requer isso, requer que a gente apresente alguns argumentos, algumas coisas. Se você quiser esse material que a gente utilizou aqui nessa aula, entra aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar. Tá aqui, ó. Entra aqui nesse QR Code agora, aponta o teu celular para cá, tá? E entra lá no nosso grupo. Se você entrar lá e eu já tiver mandado esse material, é só solicitar que a nossa equipe vai mandar para você, tá bom? E eu quero te convidar mais uma vez, tá, para o nosso curso intensivo de fechamento de balanço, que é muito importante, tá, para você conseguir fechar novos clientes, né? Então,
Entra aqui no nosso link agora, faça a sua inscrição, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, vai ser online. E o melhor, online, consultoria de 30 dias após o término do curso, para te dar todo o suporte, tá? E mais ainda, vamos te dar esse curso gravado para você assistir quantas vezes você quiser ou passar para sua equipe, né? É muito legal, cara, é muito legal mesmo, não pode ficar de fora, tá bom? Então é isso, pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!